Agora, a nossa entrevista do dia. Quem conversa conosco é o especialista em comunicação José Antônio Ramalho, ele que tem o livro O Poder do Diálogo, a Arte da Comunicação Humana. Professor Ramalho, se posso chamar assim, muito boa tarde, seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Não temos o áudio. Deixa, professor, ali, deixa eu dizer, a gente está sem o áudio e ao vivo é assim. Veja agora se entrou. Agora sim, de novo em alta Sim, emoção, bem-vindo. Tá ótimo, então. Prazer estar novamente aqui com vocês. Há um ano a gente estava falando sobre o nosso último livro, né, sobre storytelling, e um ano depois estamos aqui falando sobre o poder do diálogo. Prazer. E esse é um assunto tão importante. A gente começou o programa falando sobre humildade, sobre bullying, e o diálogo é fundamental para as relações humanas, professor. E ouso dizer assim, lá em casa eu tenho 2 filhos, né, adolescentes, e eu falo, o tal do erro da comunicação, tudo começa ali. As dificuldades, os atritos. Então, para quem não conhece o senhor, eu vou pedir para o senhor se apresentar mais uma vez, um ano novo, e já começar falando um pouco sobre a importância do diálogo nas relações humanas, professor Ramalho. Bem, eu tenho uma formação que veio de tecnologia, e aí eu acabei virando jornalista, escrevendo sobre tecnologia, e esse apego pela escrita fez com que eu começasse a escrever livros sobre diversos assuntos à medida que eu ia migrando de áreas na minha vida profissional. E nos últimos anos eu foquei muito na parte de comunicação, muito baseado em viagens que eu fiz aí ao redor do mundo, onde comunicar era o que salvava a minha vida algumas vezes e outras vezes me deixava em situações de grande risco. Mas, enfim, a gente conseguiu pegar essa experiência ao redor do planeta e aplicar no nosso dia a dia, né? Como você mesmo falou, você tem um desafio de ter o diálogo intergeracional. E esse é um dos capítulos do nosso livro também, é a conversa entre gerações, um dos maiores desafios da atualidade. Então, eu ouvi o finalzinho da entrevista, né? Cheguei a pegar os últimos minutos, e é a pura realidade a nossa situação, né? A humanidade nunca teve tantos meios para se comunicar, mas parece que nunca se comunicou tão mal como agora, né? Uma série de fatores assim contribuem para isso. E aí eu procurei no livro levantar quais são esses fatores que impedem uma boa comunicação, fazer com que você identifique isso na sua vida, na sua profissão, na sua casa, e tentar a partir daí refletir e agir para contornar aquela situação, né, do mau diálogo, da má comunicação. Esse é o objetivo do livro. Está aqui a capa dele, até para vocês verem. Olha lá, O Poder do Diálogo, a Arte da Comunicação Humana. Professor João Edson, é um assunto que o senhor domina tão bem, esse relacionamento e esse diálogo, mas para puxar o gancho, alguma pergunta, algum questionamento que o senhor traz já da vida, da trajetória como professor? O professor José Antônio Ramalho, um prazer falar com o senhor, professor João Edson. Eu queria que o senhor falasse um pouco da diferença entre diálogo e falação, porque tem muita gente que confunde. Eu sou uma pessoa que faço um diálogo fácil, mas só ele fala, né? O que é um diálogo? Qual o conceito de diálogo? Eu vou começar com uma citação que é a seguinte: 2 monólogos não fazem um diálogo. Então, 2 pessoas juntas falando, se não houverem uma conexão entre as duas, acontece isso que o senhor mencionou, o monólogo. Alguém só fala, alguém só explica, expõe, e a outra pessoa fica de ouvinte, de plateia. Então, eu acho que, essencialmente, o diálogo é uma troca de informações entre 2 ou mais pessoas, visando um objetivo comum, um bem comum, né? Se você não tem um objetivo comum naquele diálogo, ele vai se tornar um mau diálogo, uma má comunicação. Então, e nós
conversar é algo tão simples, tão natural, que a gente não se percebe dos componentes de um diálogo. Então, um diálogo a gente tem o emissor, o receptor, a gente tem uma mensagem que é transmitida, um feedback, né, um retorno da outra pessoa, você tem o contexto onde acontece o diálogo e você tem fatores culturais, sociais que influenciam um bom diálogo. Então, assim, a mesma frase, o mesmo diálogo entre duas pessoas pode resultar diferentes resultados baseado em todos esses fatores. E é isso que me preocupou e me fez escrever esse livro, tentar questionar e você identificar esses fatores. Professor, nós temos dois complicadores. A questão do diálogo, desde que o homem é homem, teve problema dentro da tribo e entre as tribos, né? E hoje, a gente passou já por essas fases na humanidade, e hoje a gente tem uma fase muito interessante, que é a inserção da tecnologia como ferramenta de diálogo. E uma geração que não tem acesso a essa tecnologia, uma geração que não sabe lidar com essa tecnologia, e uma geração que está fixando o diálogo só nessa tecnologia. Como que a gente vai lidar com esse caldeirão que nós temos hoje? Esse é aquele desafio intergeracional e tecnológico que nós temos, né? A tecnologia, assim, eu não vejo o celular, o computador, o chat, o WhatsApp como um instrumento do demônio, mas como qualquer ferramenta, ele pode ser usado para o mal ou para o bem, né? A partir do momento que você se afasta das pessoas fisicamente e passa a se comunicar só através de uma telinha, você perde o contato humano, literalmente, o toque, o olhar, e isso já diminui o nível de comunicação entre vocês. O fato da gente ser hoje multitarefa, né? Ninguém está fazendo a mesma coisa sozinho ao mesmo tempo. Você está conversando comigo, teclando, checando a tela, né? Enfim, existem várias situações ocorrendo ao mesmo tempo. E muitas pessoas não conseguem lidar com isso. E isso contribui para essa falta de atenção ao outro, né? O diálogo, duas pessoas, falta a atenção, o respeito. Esse é um ponto que eu deixo muito claro. Agora, cada contexto tem que ser analisado, né? Existem pessoas que não têm acesso à tecnologia, né? Pessoas em áreas rurais do nosso país vivem como viviam no começo do século XVIII, XIX, né? E tem pessoas que hoje vivem como astronautas, né? Cercado da mais pura tecnologia de comunicação. Agora, em um momento qualquer, essas duas pessoas vão ter que interagir. E, para isso, você vai ter que fazer o nivelamento da conversa, da comunicação. E esse é o nosso desafio. Como eu converso, falo algo que você entenda e você responda algo que eu entendo. Esse é o desafio de tudo isso que o senhor colocou. Dentro dessa questão, um outro fator, a importância dos elementos culturais, da origem, das coisas na questão de diálogo. Eu falo isso porque eu sou um exemplo clássico disso, né? Pai saudita, mãe índia e casado com uma italiana. Então, e consigo dialogar com isso, então eu acho que sou uma pessoa boa para conversar, né? Qual a questão do valor cultural, da identidade cultural dentro da comunicação? Olha, é muito importante. Pessoas que não têm exposição a outras culturas, né? No caso, o senhor tem 3 culturas distintas convivendo, né? Plenamente. Algumas pessoas se restringem a um contexto a vida inteira. E quando elas são expostas a outras culturas, aí pode haver complicações, porque o mais leve dos símbolos, ou dos movimentos, ou das expressões, pode ser algo ofensivo para uma outra cultura, né? Então, eu nessas viagens ao redor do planeta aí, eu sempre prestei muita atenção. Eu sempre tentei chegar nos locais tendo um pouco de aprendizado do que funciona naquela cultura, né? Eu não queria ser nem agressivo, nem invasivo, né? E, ao mesmo tempo, gostaria de ser compreendido. Então, eu acho que essa curiosidade, né? Aqui no Brasil, se eu vou de São Paulo para Salvador ou para Cuiabá, certamente existem expressões, termos e até hábitos locais aí
que para mim são diferentes, né? Eu não tenho esse contato. Então, eles vão me causar surpresa ou estranheza. E eu tenho que reagir de uma forma condizente com isso, né? Porque eu sou o visitante nesse caso. Eu tenho que aprender a cultura local e tentar me comportar da melhor forma possível. Mas nem sempre isso acontece. Para você ter um exemplo muito extremo, eu estava no interior da China. Aqui no Brasil seria equivalente a um chinês chegar no Brasil e ir para o interior do Piauí. Mais ou menos nesse local eu estava na China. E lá eu pedi para a pessoa do hotel escrever em chinês: olha, me leve ao hotel tal, que era o hotel que eu estava, para eu ter certeza que eu iria voltar. Quando eu saí pela cidade e resolvi voltar e mostrei a mensagem, né, em chinês para os motoristas de táxis, eles me olhavam e nenhum queria aceitar a corrida. E eu não entendia. Eu precisei de 5 taxistas para entender que aonde eu estava, eles não falavam chinês. Eles falavam um dialeto que chama Uigur. Eles eram mais da etnia centro-asiática. Então, eles estavam dentro da China e não falavam chinês. Então, foi uma situação onde a comunicação, a falta de conhecimento cultural, me deixou numa situação muito difícil. Professor, chegou uma pergunta aqui da Daniela e eu achei tão pertinente e acredito que muitas pessoas também vão se identificar. Ela está acompanhando, está elogiando a nossa conversa tão importante, né, diálogo, e disse assim: Marcela, eu me considero uma pessoa tímida, né, reservada, falo baixo, e uma coisa que me incomoda muito no diálogo e me impede até de seguir são as pessoas que conversam alto, em tom autoritário, para, né, como ela coloca assim, uma falsa liderança, uma imposição. Gostaria que o senhor falasse um pouco, porque ela coloca aqui um desconforto de forma geral, ou se na maneira, é uma identificação muito pessoal. Como é que o senhor faz a leitura das pessoas que se expressam nesse formato, professor? Olha, isso eu abordo no capítulo que são ruídos e obstáculos ao diálogo. No diálogo, quando você tem uma outra pessoa envolvida, né, vamos simplificar 2 pessoas, existe o fator cultural, que a gente acabou de falar, que pode contribuir para isso, mas existem fatores patológicos, fatores sociais, psicológicos das pessoas. Então, existem pessoas que, como a ouvinte, ela é mais tímida, né, mais fechada, talvez, e tem pessoas que são naturalmente extrovertidas. Até aí tudo bem. Mas dentro dessas 2 características, existem situações onde você tem que ver a personalidade de cada um, né? O temperamento de cada um. Então, a mesma frase dita por 2 pessoas soam de forma autoritária por uma ou carinhosa por outra. Então, existem pessoas que têm disfunções, né? Aquela coisa do ego, pessoas que são verborrágicas, que falam sem colocar vírgula, né? Elas começam a falar e não param, você não consegue entrar na conversa. Tem pessoas que são as donas da razão, segundo elas. Então, elas são altamente direcionais, unidirecionais, né? Pessoas que roubam a tua conversa. Você começa a contar uma história sua, ela imediatamente lembra uma história dela, toma a sua conversa e acabou o diálogo ali, virou monólogo. E a gente fica numa sem graceira, não é? Quando isso acontece. E muitas vezes, em 10 minutos, a pessoa faz isso 4, 5 vezes. Você não se manifesta, você é impedido de se manifestar. Então, dentro disso, você precisa, identificar esse padrão de comportamento na pessoa, né? E, a partir daí, não dar a munição que ela precisa, ou seja, você tentar evitar de dar espaço. Ou seja, se você começa a tua conversa e termina num ponto educado, é lógico, né? Mas que não permita ela entrar naquele momento, senão você não vai conseguir terminar essa conversa. Não respira. E a outra coisa também são as suposições, né? As suposições são os cupins do diálogo. Você acha que, mas você não tem certeza, não é uma informação que você domina, mas você ouviu falar que, e aí você costuma defender aquele ponto de vista que nem é seu,
tá? É uma suposição, não é um fato. Isso também atrapalha muito a conversa. Eu acho terceirizado. Oi? Eu acho acho terceirizado, terceirizado. exatamente. Eu levantei aqui 50 fatores que podem minar um diálogo. Eu vou falar rapidinho alguns deles. Olha, falta de empatia, preconceito, falta de respeito, diferentes linguagens, divergência de opiniões, conflitos pessoais, falta de clareza, tá? Interrupções constantes, nervosismo, estresse, falta de tempo, intolerância, falta de transparência, arrogância. Então, aqui tem, isso aqui são 10 deles, tem mais 40. Então, quando a gente identifica esses fatores, alguns consegue efetivamente contornar, outros não. Outros, infelizmente, a outra pessoa, né, tem que fazer isso. Tem a linguagem não verbal também, né? Então, às vezes eu estou me expressando verbalmente e o meu corpo está dizendo outra coisa, né? Essa é uma questão que eu ia perguntar, né? É óbvio que a fala é a principal ou a mais eficaz ferramenta de comunicação, mas ela não é única, né? Não. Como Homo sapiens, né, o pós-neandertais, aí, nós temos pelo menos 30, 40 mil anos aí de história, né? E a fala, efetivamente, a linguagem tem 10 mil anos, né? Então, nós convivemos aí a maior parte do nosso período de Homo sapiens sem usar o que é a linguagem. Então, tudo era corporal, físico, gestual, né? Auditivo, mas não verbal. E até hoje, 10 mil anos depois, a gente ainda tem dificuldade com isso. E essa dificuldade, professor, o senhor identifica distinção entre as dificuldades enfrentadas por homens e mulheres? E eu pergunto isso, a gente até conversava aqui, que é inevitável, né? O Big Brother Brasil começou e a gente acompanha, por mais que não assista, não sei se o senhor tem o hábito, mas a gente vê nos sites, na timeline, e uma questão que foi vivenciada lá dentro foi a questão de uma mulher, né, ser ali julgada pela escolha das roupas e provocou esse diálogo no sentido de que a mulher, se ela se arruma demais, ela não tem a capacidade porque ela se arrumou demais. Se ela se arruma de menos, ela também não tem capacidade de desempenhar um bom trabalho porque é desleixada. Então, como o senhor falou da linguagem também não verbal, nesse trabalho, nessa obra, o senhor faz distinção entre os desafios para uma boa comunicação, um diálogo distinto de homens e mulheres ou não, professor? Eu menciono, eu não faço um capítulo especificamente, né, a comunicação, né, com relação a gêneros, mas eu tenho um capítulo que fala sobre diversidade. E aí sim, a diversidade entra gênero. Mas, no fundo, eu acho que todos nós somos seres pensantes. Todos nós temos opiniões sobre tudo. A partir do momento que você é exposto a qualquer estímulo visual, auditivo, informação, você cria uma opinião sobre aquilo baseado no teu conhecimento, no teu contexto. Eu posso pensar o que eu quiser sobre quem eu quiser, mas eu tenho que ter respeito. Eu posso saber que a roupa daquela mulher ou daquele homem pode ser inapropriada para aquela situação, naquele contexto que está sendo usado. Tipo, chegar de short e sandália havaiana num velório, tocando uma música no iPod. Não é assim, um comportamento que se espera naquele contexto. Mas eu tenho que ter respeito pela pessoa, seja ela homem, mulher. E existe, sim, claro, né, nós estamos ainda na era das cavernas da evolução, acho que social, com relação a gênero, enfim, a raça, a uma série de classes sociais. Nós vivemos ainda como vivia Alexandre o Grande, né, na antiga Grécia, alguns conceitos, as pessoas só não são apedrejadas ainda na rua, né? Pelo menos isso a gente evoluiu um pouco. Mas o julgamento, né, o escrutínio público continua. Mas o segredo disso é uma palavra só: é respeito. Respeito. E as mídias sociais, a internet,
liberou a coragem das pessoas. Professor Ramalho, vou precisar interrompê-lo. Desculpe por conta do repórter CBN, as principais notícias do país, a cada meia hora, e daqui a pouco a gente tem 4 minutos, terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Seguimos juntos com o nosso estúdio CBN Cuiabá até às 16 horas. Hoje conversando com especialista em comunicação, professor Ramalho, sempre tão gentil aqui conosco, falando de diálogo. É o faleiro, como eu gosto de chamar, professor, importante. E de forma geral aqui no nosso WhatsApp, algumas pessoas perguntando sobre essa comunicação no ambiente de trabalho. Já me falaram aqui para liderança, ambiente de trabalho, evitar conflitos. No ambiente de trabalho, professor, tem que ter um cuidado especial, alguns assuntos devem ser evitados, alguma postura deve ser adotada para um bom relacionamento entre todos os colaboradores, professor? Eu termino com a última palavra que eu falei, respeito, né? Enfim, e só terminando aquele pensamento, as redes sociais despertaram uma coragem nas pessoas, né? E essa coragem, assim, eu nas redes sociais eu falo o que eu quero, sobre quem eu quiser, do jeito que eu quero. E coisas que pessoas ao vivo nunca falariam. Uhum. Mas nas redes sociais elas se libertam. E isso torna um problema muito sério. E isso é levado para o ambiente profissional. Porque a nossa vida pessoal e profissional com redes sociais, elas se misturam. Você usa possivelmente o teu WhatsApp, profissional e pessoal é o mesmo número. Uhum. Então você acaba tendo uma mistura disso. Então é muito importante não levar esse modus operandi que a gente tem nas redes sociais para dentro do trabalho. Eu vejo assim o problema da hierarquia também, né? No diálogo dentro das empresas, dependendo do teu chefe, da cultura da empresa, existem ainda culturas muito opressoras nas empresas. Então, isso é um problema. Você que está numa escala abaixo na hierarquia, ter que tolerar determinados comportamentos, que hoje vão mudando aos poucos, mas a gente enfrenta ainda, eu vejo muitos casos de abuso de autoridade, de chefia, de assédio moral com funcionários, né? Então, o que você falava entre cochichos com alguém do seu lado, hoje, quando você põe numa rede social, vai se espalhar dentro da sua empresa, tenha certeza. E aquilo pode te promover para fora da empresa ou para o estrelato dentro da empresa. Mas, normalmente, o que se coloca em redes sociais afeta muito negativamente a nossa vida profissional. Professor, na realidade, vou fazer duas questões aqui. Primeiro, dá para mensurar a importância no diálogo entre o falar e o ouvir? Qual o grau de importância dessas ferramentas importantes no diálogo? E a segunda questão, o senhor tocou aí do encorajamento das pessoas, tanto que nos últimos 2 anos, 3 anos, surgiu um termo que eu não conhecia, que é a comunicação não violenta, né? Que a gente não usava esse termo, não tinha essa questão. Essa comunicação violenta, ela está ligada a quê? Esse acirramento político? Eu estou falando isso porque eu tenho uma formação também em teologia e parte dos pregadores também utiliza uma comunicação violenta, uma comunicação que amedronta, tá, esse tipo de coisa. Como que o senhor lida com essa questão dessa comunicação que o senhor começou a falar sobre ela? Olha, a comunicação violenta não quer dizer necessariamente uma comunicação agressiva, né? Muitas Exato. pessoas têm essa primeira associação. Mas, fundamentalmente, a comunicação não violenta é um fenômeno que surge dentro das famílias, né? Quando nós chegamos à nossa vida adulta, nós já temos uma formação de respeito, de valores, que a gente leva para a nossa vida profissional. E efetivamente, a falta de respeito leva à comunicação violenta, né? Os problemas culturais. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho até no livro aqui, uma comunicação não violenta entre um gerente e um funcionário. O gerente falando assim, você é muito lento, está atrasando toda a equipe, você precisa trabalhar mais rápido.
O funcionário fala, eu estou fazendo o meu melhor, mas há muitas tarefas para fazer. Num diálogo não violento, o gerente poderia falar a mesma coisa assim, olha, notei que algumas tarefas estão ficando atrasadas e isso está afetando o desempenho da equipe. Quais são os desafios que você está enfrentando para concluir as tarefas? A comunicação foi igual, a mensagem foi a mesma, mas a abordagem foi respeitosa. Ele transformou a ineficiência do funcionário, na primeira, num desafio que o funcionário estava tendo e ele queria saber o porquê para eventualmente ajudar. Então, eu acho que é essa mudança de postura com relação a... Primeira pergunta que você fez, sim. Falar e ouvir, né? Sim. Nós temos a escuta ativa, que é você, durante um diálogo, ouvir o que a pessoa está falando, processar aquela fala, aquela informação e responder. Quem de vocês aqui não tem a situação? Você está fazendo uma pergunta, no meio da pergunta já estão te dando a resposta. Isso comigo acontece todo dia, em todos os lugares. Sim. E muitas vezes a resposta que estão me dando é completamente errada ou não tem nada a ver com o final da pergunta. Então as pessoas não ouvem, eu já sei que ele vai perguntar. O final da pergunta deve ser isso, eu vou responder. Então eu corto você. Sim. Já dei a resposta. Pode ser que encurtou em alguns casos, mas na maior parte isso é uma falta de respeito. Outra coisa, nós temos as emoções envolvidas ali no processo. Se está um clima meio tenso, eu estou meio nervoso por qualquer motivo, a minha tendência é ser mais áspero na minha resposta ou não pensar muito em responder. Tá? E isso vai afetar a qualidade do diálogo. Então, professor, eu acho que assim, a escuta ativa, que é você escutar plenamente, olhar nos olhos, procurar entender o que está... Se você não entendeu, pergunta, olha, não entendi direito, me explica melhor. Isso muda completamente o final da história. E hoje a gente não tem a humildade de falar, não entendi, ou você pode repetir, sabe? Confúcio, que é um filósofo chinês, ele fala assim, quem faz uma pergunta é burro por 1 minuto. Quem não faz uma pergunta é burro pela vida inteira. Então, quando nós fazemos uma pergunta porque não sabemos, a gente está matando aquele burro. Existe. Por isso que o faleiro perguntativo é uma rotina na minha vida que eu quero mais é aprender. Professor Ramalho, a gente precisa encerrar por conta do nosso tempo, mas eu quero agradecer mais uma vez a participação. Por favor, fique à vontade para as considerações finais, se faltou algum assunto importante que queira destacar, e é claro também contar para a nossa audiência onde é que eles podem encontrar o livro do senhor. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez. O livro, então, é O Poder do Diálogo. Ele vai estar nas principais livrarias online do país, em breve, como ele saiu fisicamente essa semana, em 15 dias deve estar já em Cuiabá também. O resumo é o seguinte, uma conversa exige 2 pessoas, paciência, respeito, né, e olhar nos olhos. Isso vai melhorar qualquer tipo de conversa que você vai ter com qualquer pessoa. Essa é a minha fala final. Muito obrigada, professor Ramalho. A gente deseja um ano abençoado, iluminado, e que o conhecimento do senhor siga iluminando os caminhos, trazendo assuntos tão relevantes, fazendo a gente refletir e aprender sempre. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Até mais.